Na aula anterior, falamos sobre o dispensacionalismo e, como prometido, promessa é dívida e eu venho cumprir essa dívida. Hoje estaremos mais uma vez fazendo uso da nossa apostila, do nosso material, e lembrando que na aula anterior falamos sobre as 7 dispensações: a inocência, consciência. Qual é a próxima? Não gravou, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça. E a 7ª dispensação vai ser aí o reino milenar de Cristo aqui na Terra. Então hoje queremos falar sobre a dispensação da inocência. Minha pergunta é: o que é a dispensação da inocência? A dispensação da inocência é a primeira dispensação. É a primeira dispensação. Então, é um período de tempo que houve na história. Obviamente que estamos falando no livro de Gênesis. Então, lendo a nossa apostila, diz assim: a dispensação da inocência abrange desde a criação do homem. Tá bom aí? Gênesis 1:26, 2:7. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Gênesis 2:7 está escrito assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Tá certo? E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Então, o início, Gênesis 1:26, que é a criação e a formação do homem, até então temos a criação, né, e formação, e temos o jardim e temos a expulsão do jardim. Então ele inicia em Gênesis 1:26 e ela vai terminar na expulsão, Gênesis 3:24. Tá bom? Que o homem é expulso do jardim por ter cometido o pecado. Então essa dispensação da inocência é também conhecida como edêmica. Tá bom? Errei aqui a escrita. Não é edêmica. Alguns chamam de edêmica com M, outros chamam de edêmica. Esse nome aqui é em razão desse jardim, ficava no Éden. Por isso, edêmica ou edêmica. Tá certo aí?
Então vamos lá ler logo do início novamente. A dispensação da inocência abrange desde a criação do homem até a sua expulsão do jardim do Éden. É também conhecida como dispensação edêmica. Esse período, tá vendo, da história, esse período é chamado de quê? Inocência. Vou repetir aqui. Inocência. Pelo fato de Adão e Eva não conhecerem ainda o pecado. Então essa primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência, porque Adão e Eva estavam dentro de um jardim, tá bom? Vou botar triângulo, vou botar meio redondo. Ela bota triângulo, tá vendo? Então temos Adão e temos Eva do jardim. Então não tinha pecado no jardim. Né? Tinha muita árvore. Muita árvore. Pássaro, né, voando. Sabe? Rio aqui dentro. Um rio que quebrava em 4 braços. Então, nesse período da história, Adão, o homem, não tem pecado. É por isso que é chamada de dispensação da inocência, ou seja, eles estão livres do pecado. Não apenas livres do pecado, mas livres das consequências do pecado. Então, eles vivem em um tempo em que não havia a maldição do pecado, as duras consequências do pecado, viviam literalmente em paz, em harmonia, em tranquilidade. Então, vou continuar a leitura. Essa dispensação é chamada também de dispensação edêmica. Esse período é chamado de inocência pelo fato de Adão e Eva não conhecerem ainda o pecado. Esse conhecimento é no sentido prático. Porque no sentido teórico, Deus já havia dado a ordem para eles. Não pequem, não desobedeçam, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você morre. Então, teoricamente, eles sabiam o que era pecado, desobedecer a Deus. Mas no sentido prático, eles eram inocentes, pois, literalmente, viviam em obediência. Perdão, estou meio gripado, por isso essa minha voz, desde a aula anterior. Então eles viviam nesse tempo, nesse período aí de inocência, sem conhecer o pecado. Ou seja, eles viviam longe da realidade das consequências do pecado. Então, eles viviam, em outras palavras, sem dor, sem lágrima, sem medo, sem tristeza, sem enfermidade e sem morte. Veja que tempo extraordinário. Veja que período maravilhoso. Então, sem dor, sem medo, sem enfermidade, sem lágrimas, de tristeza, é claro, e sem morte. Que coisa maravilhosa é esse período, porque tudo isso é consequência do pecado. Então,
eles vivem literalmente em um paraíso, em um tempo glorioso, gozando da plena e perfeita comunhão com Deus. Então, era um tempo de plena comunhão. Comunhão entre si, viviam se amando, se conhecendo a cada dia e, sobretudo, viviam em comunhão com Deus. Agora, precisamos entender uma coisa. Essa inocência, essa inocência não significa dizer que Adão e Eva não sabiam o que podiam fazer e o que não podiam. Literalmente, estou querendo fazer você entender que essa inocência não está ligado à ideia de ausência do discernimento do certo e do errado. Essa inocência não significa isso. Eles sabiam o que era para fazer e o que não era para fazer. Eles sabiam a árvore que eles poderiam comer o fruto e a árvore que eles não poderiam comer. Novamente, essa inocência não significa dizer que o homem não sabia distinguir entre o certo e o errado. Ao contrário disso, o próprio Deus criou eles inteligentes, responsáveis, livres e conscientes da possibilidade da queda. Então, recapitulando, essa inocência significa dizer que eles vivem um tempo sem o pecado, sem dor, sem enfermidade, sem lágrimas de tristeza, é claro, e, sobretudo, sem morte. Vocês conseguem imaginar esse período glorioso? Esse período sem fadiga? Né? Um período em que eles literalmente vivem em paz, em segurança, em tranquilidade, sem medo de nada. Porque não havia literalmente as consequências maléficas do pecado. E sobretudo isso aqui, eles ainda gozavam da plena comunhão com Deus, sem reserva. Literalmente viviam um tempo glorioso. Só que essa inocência não significa dizer que eles não sabiam discernir entre a mão esquerda e a direita. Não, sabia. Essa inocência não significa dizer que eles não compreendiam, não tinham a capacidade de discernir o certo e o errado. Como um bebezinho de colo, que está em fase ainda de amamentação, né? E não tem a consciência da realidade, do certo e do errado. Não é essa a inocência. Essa inocência aqui não significa dizer isso. Até porque Deus, quando os criou, já os criou adultos. Então, nesse período de inocência, eles eram inteligentes. A Bíblia diz que Adão colocou o nome em todos os animais. Todos os animais. Ele olhava o animal e colocava o nome. Que coisa maravilhosa foi esse período. Então, eles eram inteligentes, ou seja, pensava, articulava, projetava. Tá bom? Quando Adão despertou do sono, na formação de Eva, né, que tirou da costela, e quando ele acordou, quando ele viu ela, veja a inteligência dele. Ele disse assim:
agora esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E deu nome para ela. Portanto, chamarás varoa, porque do varão foi tomado. E ele lança uma palavra que é fundamento hoje para nós. Qual palavra? Ele diz: por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja que inteligência, que sabedoria. Então eles eram inteligentes. Outra coisa, eles eram responsáveis. Deus deu responsabilidade para eles. Adão, cuide do jardim, lavre o jardim, dê nome aos animais. Então o jardim estava na responsabilidade de Adão e da sua adjuntora. Então eles eram responsáveis. Eles também eles eram livres para tomar escolha, para fazer escolha, para tomar decisões. Então, essa inocência não significa dizer que eles não podiam optar por Deus ou por outra coisa. Não, eles eram livres e conscientes de que eles poderiam agradar a Deus ou não, fazer o que Deus queria ou não. Eles eram conscientes da possibilidade de desagradar a Deus. Então, a queda, o pecado, literalmente a tragédia, que o pecado é uma tragédia, era uma possibilidade porque eles eram conscientes de que se eles desobedecessem, eles iriam desagradar a Deus, estariam pecando e viveriam com duras consequências. Olhe para cá que eu vou concluir a leitura. Essa inocência não significa dizer que o homem não sabia distinguir entre o certo e o errado. Pelo contrário, o próprio Deus os criou inteligentes, responsáveis, livres e conscientes da possibilidade da queda. É por isso que ele diz: desta árvore que está no meio do jardim, você não coma. Coma de todas, mas dessa não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, eles eram inteligentes. Eles estavam conscientes de que aquela árvore era proibitiva, aquele fruto. Não poderia comer. Então, Adão e Eva, ambos sabiam o que podiam fazer e livremente, conscientemente, de maneira inteligente e não responsável. Irresponsável, eles fizeram o que não podiam e deliberadamente pecaram contra o Senhor. Eles comeram, vamos dizer que é essa aqui, né? Da árvore. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles vão e pegam em um dos seus frutos e comem. Obviamente que vocês sabem que foi Eva que fez isso. E depois deu a Adão. Então eles fizeram o que não era para fazer, para não ser feito. E agora eles, quando pecaram contra o Senhor, conheceram o pecado de perto. Conheceram o pecado de perto e vão colher as duras consequências. Porque o pecado traz duras consequências. Eles abriram mão de viver a comunhão com Deus, uma vida sem dor, sem medo, sem enfermidade, sem lágrimas, sem tristeza, sem morte, sabe? E acabam trocando tudo, sua paz, sua tranquilidade. Estavam colhendo o que eles não tinham nem plantado, porque Deus plantou. Entende? A glória do Éden era colher mesmo sem ter plantado.
Deus é que foi o agricultor. Deus plantou todas as árvores, foi Deus que plantou. Deus fez brotar toda sorte de sementes que brotou árvores que geraram frutos bons para se comer. Então, eles agora trocaram tudo pelo pecado e vão agora viver com essas duras consequências. Uma vida com dor, com medo, com enfermidade, com lágrimas e, sobretudo, com a morte. Veja como terminou essa dispensação. Começou tão bem, Deus viu que ele estava só, né? Lhe deu a sua adjuntora, eles eram inteligentes, viviam em paz, com tranquilidades, mas decidiram livremente, optaram pelo pecado e sofreram as duras consequências. E Deus acaba expulsando eles do jardim e eles passam agora a ter a consciência do que é viver uma vida debaixo do pecado. Uma consciência agora, vamos dizer, contaminada pelo pecado. A malícia, o mal em si, passa a fazer parte agora do ser humano. E agora eles vão viver um segundo, vamos dizer assim, um segundo plano, ou uma segunda fase, ou uma segunda dispensação. A primeira, inocência. A segunda dispensação, você vai acompanhar na próxima aula. Deus te abençoe, te guarde e nos vemos lá.